Boa noite a todos. É uma grande satisfação tê-los nessa noite. Vamos conversar sobre um tema muito interessante, contemporâneo, né? Vamos falar um pouquinho de blockchain, criptomoedas e NFTs, olhando o panorama atual e perspectivas do mercado brasileiro. E para nos levar a essa reflexão, nós temos a oportunidade de estar com o Fúvio Xavier, que é especialista em blockchain, ativos digitais. Ele é gerente de projetos especiais no mercado Bitcoin 2 e é professor da FIAP também, entusiasta em inovação, plataformas digitais, e tem já uma boa experiência em desenvolvimento de soluções de TI, trabalhou em empresas como a IBM, Microsoft, Ernst Young, B3, e está extremamente integrado nessas tecnologias. Para mediar esse evento, nós contamos com a professora Sônia de Coster, né, que é professora do programa de mestrado em Controladoria e Finanças da FIPECAF e que é também especialista, né, nessa área de tecnologia e doutora em administração pela FEA e desenvolve pesquisas e consultorias nessa área. E eu que falo com vocês, né, meu nome é Pascoal, eu sou coordenador do programa de mestrado em Controladoria e Finanças da FIPECAF, e nós temos a satisfação de estar realizando esse evento no Fórum do Mestrado. O mestrado tem por finalidade, né, levar conhecimento útil para formar pensamento crítico e posicionamento crítico, e nós oferecemos mensalmente encontros como esse, com pessoas do mercado, e que nos ajudam sempre a alinhar as nossas reflexões àquilo que há de mais atual. Então, é um prazer tê-los conosco. Eu também quero aproveitar para fazer uma merchandising, né? Nós estamos com o nosso processo de inscrições para o segundo semestre do mestrado aberto, né? Então, aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato, vai ser uma satisfação muito grande poder conhecê-los, né? E agora, então, eu passo a palavra para a professora Sônia, e ela dá início, então, junto com o Fúvio, na sequência da nossa conversa de hoje. Agradeço mais uma vez, Fúvio, pela sua gentileza e generosidade em dispor do seu tempo para conversar com todos nós. Imagina, Pascoal, eu que agradeço. Obrigada, professor Pascoal, uma excelente introdução. Boa noite, Fúvio, é um prazer imenso para nós, como o professor Pascoal colocou muito bem, é um prazer imenso você estar aqui conosco, porque realmente esse assunto demanda bastante discussão, bastante conversa, né? A ideia aqui é a gente bater um papo mesmo, e trocar uma ideia e também fazer com que os participantes, né, tenham essa condição de interagir, e até pediria, então, boa noite para os participantes, é muito agradável vê-los aqui, principalmente com um evento desses, né? Eu acho que a gente não pode perder. Eu fico vira e mexe fazendo a merchan lá no LinkedIn, tudo quanto é lugar, porque realmente o assunto pede, né? Eu acho que realmente todo mundo tem que estar em contato com esse assunto, né? Esse e vários outros da área de tecnologia, né? Então, Fúvio, por favor, se você quiser já entrar no assunto, na verdade, nós, assim, quando nós conversamos, a ideia era, vamos falar um pouco das criptomoedas, né, porque realmente não dá para deixar, né, não dá para passar batido e ir direto para o blockchain, no mecanismo de blockchain, entrar realmente, né, no mecanismo e discutir, né, o que seria o DeFi, o DeFi, né, porque aqui o pessoal fala DeFi, mas é o DeFi, na verdade, né, que são as descentralizadas, as finanças descentralizadas, efetivamente, a tokenização, né, que é um assunto para lá, que é isso que está fervilhando mesmo, né, quando a gente pensa em assunto quente, né, deste tema, né. E terceiro, as NFTs, quer dizer, quarto, as NFTs e quarto, o real digital, né? Será que vai realmente rolar, né? Tendo o Banco Central aí por trás, que está fazendo um papel maravilhoso, eu acho que, efetivamente, quando a gente pensa
o que nós não tínhamos e agora nós temos, né? Efetivamente, com essa inclusão, inclusive inclusão financeira, né? Efetivamente possibilitou. Então, por favor, eu vou passar a palavra, senão, de repente, eu estou aqui monopolizando o espaço e a gente faz o bate-bola. Só pedir uma gentileza, só para organizar com as pessoas que estão participando, queria pedir a seguinte gentileza. Pessoal, eu vou estar aqui monitorando o chat para aqueles que quiserem colocar alguma pergunta, né? O Fúvio vai trazer para a gente, num primeiro momento, alguns conceitos centrais, algumas reflexões, mas ele está aberto também a conversar, a responder questões. Aqueles que quiserem colocar no chat, podem colocar. Aqueles que quiserem colocar ativando a câmera, né? Mas levantem a mão, né, para a gente organizar. Então, embaixo tem as reações, e aí você levanta a mão, vai aparecer em cima, e eu vou dando prioridade à medida que as pessoas forem levantando a mão, ok? Então, vamos caminhar nesse sentido, eu vou monitorar, e aí a gente coloca para o professor, para o Fúvio, né, as questões. E não tem lista de presença, né, Felipe? Eu gostei da lista de presença. Eu gostei também. Gostei da lista de presença. É isso aí. Obrigado, professor. Tá ótimo. Muito bem, claro, perguntem, participem. O tema é amplo. Sônia, você já falou aqui dos tópicos principais, aquilo que a gente hoje olha, inclusive em uma ordem quase que de importância, né? Ou seja, vem o blockchain como tecnologia apresentando uma nova forma da gente conversar, né, sobre, basicamente, o nosso grande problema é os nossos ledgers ou os nossos registros, eles são sempre centralizados, né? Eu tenho o meu registro, você tem o seu registro. Em algum momento, nós precisamos conciliar esses registros, porque a verdade é só um conceito, não é? O que vale mesmo é o papel, a testemunha, a assinatura corrigida, a sua digital, algo que prove que aquela relação de confiança pode continuar. Então, o blockchain aparece com a vinda do Bitcoin, dizendo que era possível, plausível e viável que nós, humanos, através de sistemas, conseguíssemos trocar e fazer uma contabilidade de uma unidade de valor de forma descentralizada, o que antes não era muito possível, tecnologicamente, só em conceito. Hayek já falava em moedas descentralizadas, não emitidas por estados, lá em 1970 e pouco, lá da escola austríaca. Então, o que foi feito foi uma prova de conceito e que, por sorte, Satoshi, que hoje ele seria preso, entrega para o mundo no formato do... ele seria preso ou morto, dependendo do lugar onde ele estivesse. Né? Então, ele entrega para o mundo algo público, gratuito, descentralizado, ao qual é possível ter vida quase que própria dentro de uma história, e prova uma possibilidade. Não só prova uma possibilidade, como algumas pessoas, tem gente que gosta de investir em Bitcoin, tem gente que acha que não serve para nada. Warren Buffett acha que não serve para nada, mas o Warren Buffett não está preocupado com absolutamente nada na vida dele. Nada. Entendeu? Então, se ele gosta ou não, a opinião dele, gente, só tem um, entendeu? Bom, o Bitcoin vem, a gente entende que há uma nova possibilidade, entendemos que aquilo é robusto, seguro, resiliente, e que realmente pode trazer novos modelos de negócio. É que aqui eu não posso ser um anarquista, vamos acabar com os estados, com nada disso. Mas há essa possibilidade, distópica ou utópica, a gente vai entender daqui a pouco. Muito bem. Então, debaixo do Bitcoin, aquela tecnologia do blockchain, viu-se que era natural para a tecnologia representar ativos, né, em forma digital, de forma segura, ao qual nós pudéssemos trocar, e com uma diferença muito tênue, ao qual agora cada um de nós vai ter a posse daquele ativo, a posse da prova, a posse do elemento, coisa que hoje você não tem em lugar nenhum. O seu dinheiro é custodiado em uma instituição da sua confiança, mas ele não está na sua casa, porque ninguém guarda mais dinheiro em casa, tá certo? Suas senhas são custodiadas com estes incríveis produtores de tecnologia ao qual nós confiamos
nossas vidas inteiras, tá certo? Ou seja, nós não possuímos, de fato, quase nada em termos de posse. O que nós temos é uma representação de documentação. Então, o blockchain vem para trazer esse conceito. Muito bem. Aos mais curiosos de como a tecnologia funciona e coisas desse gênero, procurem, né, a faculdade, vossos professores. Tem muita coisa legal na internet para você pesquisar, porque aí a gente, né, 1 hora é pouco para a gente falar de verdade, detalhe, né? Não tem como, né, Sônia? falar. Muito bem. Mas o Bitcoin vem, ele começa a criar uma coisa interessante. Se eu não me engano, eu não sei se é hoje, ou foi ontem, o dia da pizza, o dia onde Laszlo anunciou na internet que queria trocar, porque a prova de conceito precisava que o Bitcoin fosse aceito, né? Como algo que as pessoas entendessem como uma reserva de valor, uma moeda de troca, não importa. Então, aí, hoje é o dia da pizza. Ele trocou 10 mil bitcoins por 2 pizzas. É fato. É isso. Então, 300, eu acho que já estava dando 300 milhões de dólares hoje, Por pela aí, cotação. doido, né? Delicioso, entendeu? Assim como tulipas já valeram casas e mansões, entendeu? Na Holanda antiga, assim como a família Castela botou tanta prata no mercado europeu em algum momento da história, que a prata começou a valer zero, porque tinha tanta... Então, assim, a gente tem que se acostumar que a nossa percepção de valor vai mudando. Muito bem. O Bitcoin está aí, possibilitou a criação de novos experimentos, onde nós conseguimos representar de forma descentralizada vários outros mecanismos. Então, hoje a gente vê blockchain sendo utilizado em medicina, em governos, o seu CPF, inclusive, gente, já tem uma rede de blockchain no Brasil que guarda o seu CPF. Legal. Exato. É um fato. Tá? Estamos aqui. Né? Então, medicina, a aeronáutica, pesquisa, alimentos, tracking, rastreabilidade, né? Indústria. E, obviamente, na indústria financeira, isso veio como num movimento de colisão, como é natural. Não é isso? Até o momento que a gente sai do metal e vai para as notinhas etéreas, né? Porque dinheiro não tem mais lastro, né, gente? Vocês sabem, a maioria de vocês aí são contabilistas, juristas, capitalistas, socialistas, incriministas, que sabem muito mais do que eu, que dinheiro não tem lastro. Dinheiro é uma relação de confiança em um Estado, inclusive. Né? Quem não lembra do nosso vizinho venezuelano e seu dinheiro indo à derrocada e valendo pó, mesmo lastreado em petróleo, não é isso? Muito bem. Então, a gente crê naquilo que quiser. Muito bem. Bom, a tecnologia vem, a gente já prova, hoje em dia é um mercado já de $1 bilhão de investimento em tecnologia, em desenvolvimento, então você vê grandes empresas utilizando, e se mostra uma tecnologia promissora, não para substituir o que nós temos hoje, mas sim para que se integre nisso, né? Porque a gente ainda está em rota de colisão. Daqui a pouco essas coisas entram uma na outra, e aí a gente vai viver normalmente, né? Para que é que nós não presenciamos o movimento do vapor e eletricidade, tá, galera? Mas caiu uma porrada assim também. Eletricidade cega, não queremos, isso é perigoso. Nunca que não, a vela. Bom, esquecemos isso, voltemos para hoje. E aí eu vou pegar o gancho da Sônia, e aí vem, né, nesse momento, eu daqui a pouco vou dar uma paradinha aqui para mostrar como é que está o mercado hoje, mercado de criptocoisas. E aí começaram a vir novos experimentos. Então vem o Ethereum, que consegue colocar um contrato inteligente, onde aquela moeda vira algo programável. Sensacional. Então eu posso dar condição para um pagamento, para uma garantia, para uma reserva de valor, para um depósito, sendo que a diferença é que você tem controle sobre a chave, sobre aquele ativo. Você pode terceirizar isso, claro, nós hoje já terceirizamos, não é isso? Na corretora, numa casa de custódia, a gente já tem custódia de cripto, assim como tem de banco. Né? Até porque eu posso ter a posse e está dentro do meu notebook. Entrou um hacker no meu notebook, fups. Né? Então, calma aí. Deixa eu talvez custodiar esse negócio com um cara que tem muito mais tecnologia, tem 15 firewalls, tem uma galera lá, equipe de segurança. Isso vai acontecer. Não é? Você não deixa o seu dinheiro num custodiante porque tem serviço e segurança. É isso. Não é? Muito bem. O ponto, o que você está colocando aí, o ponto é o fato de não ter regulação, né? Então, você não tem uma regulação, então, por conta disso, né?
Então, é bem isso, né? A questão está aí, A, né? a Nevrálgica. regulação já vem. Porque Então, hoje o isso, Estado já entende o criptoativo como algo isso, tangibilizado, mesmo que em bytes, como algo que tem o seu valor. Então, nós já temos uma mudança, eu acho que isso. Não temos uma regulação é, boa. o Não é projeto, nada né, boa. que foi aprovado no Senado, né? E está indo É, para a Câmara, né? Para a Câmara agora, né? isso, Então, isso. É que aqui, hoje, Sônia, a gente tem aí, isso é legal você falar, isso é muito bacana. Porque hoje em dia a gente tem o seguinte: ou a gente tem aquele país que não gosta e não quer, porque ele precisa centralizar muito o controle que ele precisa. Então você vai ver que o Irã não gosta, o Irã, é. a China não gosta. A Acho que China a adora Turquia também, blockchain. né? A Turquia também, né? A Turquia está lá e cá. O problema é porque o que acontece também é que a China tem muita grana e tem muito poder. Outros países, iguais aos nossos, eles ficam combalidos entre a vitória e a derrota muito É, rápido, né? Então, o criptoativo é um dinheiro que acaba fluindo, então o cara fica na vista grossa também, né? Ah, eu não gosto. Então, deixa eu ver aí onde é que está fluindo esse dinheiro. Que dá para acompanhar, né? Não são ledgers públicos. Mas sim, tem países que não gostam muito, tem países que já são mais pró uma liberdade mais econômica, coisa do gênero, e o Brasil vem nessa toada. Então, hoje já se entende um criptoativo como item. A gente tem pouca percepção ainda do que vem para frente, NFT, né? Reserva, DeFi, o que você falou, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a regulação já vem. E é importante, porque é um ativo digital. Tem posse, Estado, tem comprovação de como isso acontece. E, sim. obviamente, O pode baratear mecanismo custos. todo, né? O mecanismo todo permite que você rastreie, né? Tem rastreabilidade. Tem E aí vem o rastreabilidade. nosso entendimento também de o quão rastreável eu quero ser. É, qual é o limite, né? Qual é o limite, galera, da sua rastreabilidade? Hoje nós somos totalmente rastreados. Completamente. Talvez a gente se engane dizendo, não, não é. Nós somos rastreados, obviamente. Mas só que com um mecanismos esse controle pode ser até mais pujante, dependendo de como é a implementação, claro, né? E de como isso vai acontecer. Mas é interessante, é um novo momento, porque a gente já está acostumado com o digital. Sim. O mindset você tem, né? A questão realmente eu acho que pega na regulação, não na regulação, na segurança, que as pessoas gostam, elas querem ter uma segurança maior, e aí ficam com medo, efetivamente, porque realmente tem um risco aí Enorme. considerável, né? Então, se você. É o que aconteceu agora, né? Agora que eu quero dizer. Novembro bateu lá o índice mais alto, né, das criptos, né? Foi novembro. Eu sei que eu comprei Comprou na alta feliz mais da alta que vida, todo. comprei na alta, né? Que Aquela delícia. ideia assim absurda, em vez de comprar na baixa, não, comprei na alta. E aí deu essa virada, quer dizer, janeiro, fevereiro, a coisa assim evaporou, né, efetivamente. Então, Evaporou. E aí que está uma outra coisa interessantíssima, Sônia. Há um tempo atrás, este mercado de cripto, e aí eu vou pegar um gancho depois, esse mercado de cripto, ele era meio que independente. A nerdolagem, os curiosos, os tecnólogos, você é uma, né, conhecedora de tecnologia, então por isso também, né? eu queria conhecer o mecanismo, aí fui lá, Isso, coloquei, né, comprei, né, ali, bem suadinho, aí depois fiquei animada, aí você vai colocando. Aí quando eu vi, eu falei, gente, não acredito que eu investi nisso assim. Não, é, hoje realmente eu tenho vontade de chorar, mas eu vou deixar quietinho, não, que nem agora que já ações. lascou, exato, agora que lascou, Vou deixa lá. deixar lá e esperar que a coisa melhore. Eu acho que uma hora deve melhorar. Eu estou Então confiante. exatamente. Lembrando, eu fico brincando porque esse negócio é perigoso. Gente, lembrando que isso aqui não é uma indicação de investimento, seja qualquer outra coisa que a gente falar aqui, tá? Porque ele é mercado Bitcoin, viu? Mas eu, Então, eu, eu investi na Binance, eu não investi no mercado Bitcoin. bom, depois a gente conversa sobre. Mas então, exatamente, até a regulação é um ponto importante, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente briga bastante porque a Binance não segue as mesmas regras da É Receita verdade. Federal. É verdade. Então a gente fica aqui. Então, calma aí, como é que essa concorrência pode ser leal
se eu sigo uma porção de regras, né? E vai. O Carlos falando aí do Twitter. Cara, isso é especulação. Gente, tudo é especulação, galera. Gente, não tem jeito. Vocês podem pensar no que vocês quiserem. Talvez no mundo da gente que trabalha, recebe o salário, investe uma graninha aqui, mas tem por trás um mecanismo incrível, complexíssimo, tão complexo que é difícil, né, da gente colocar muita gente no mercado financeiro por risco, segurança, desbancarizados, né? Que é a oportunidade que os criptoativos até trazem, novamente, um futuro utópico para esse tipo de coisa. Eu ainda acho que o Estado tem o seu dever de dar alguma espécie de legitimidade e segurança. Isso. É isso. Legitimidade talvez seja uma boa palavra para esse tipo de coisa. Para um país como o Brasil, né? Eu acredito que é necessário, né? Eu acho que o ponto é o panorama, né? É o país também, né? Eu acho que é diferente de a gente falar em países europeus, né? Eu não falo nem dos Estados Unidos, porque também tem essa miscelânea, né? Nós temos uma miscelânea parecida, apesar de ser um império, mas eu falo na Europa, né? Europa eu acho que você tem. Tem, mas o que é interessante, se a gente pegar a base mesmo, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem alguma segurança jurídica. Todos nós aqui temos a certeza, certeza é uma palavra forte, mas vocês vão lembrar minha liberdade poética. Temos a certeza de que a nossa posse será respeitada, que eu tendo o documento do meu carro correto, mostrei que eu paguei, ele é meu, que ninguém vai entrar aqui na minha casa e falar nosotros estamos acá porque los primos quieren su casa, ¿ah? El gobierno acha que tiene que serlo. Então, nós sermos e blá, blá, blá. E aí acabou a minha posse, eu não tenho direito a porcaria nenhuma. Novamente, não estou condenando regime nenhum, se eu falar em espanhol, cada um pode ser o Franco na Espanha, o doido, qualquer lugar que fale espanhol. Muito bem, já passamos por isso. Mas é isso. Então, também. E aí, o que é legal desse tipo de tecnologia é porque a gente vai conseguir dar mais segurança para esses dados também, de você ter a posse dos seus itens digitais. Você falou do NFT, né? O NFT é uma representação, né? Hoje em dia muito mais gráfica, de coisas gráficas, vai ser em algum momento... De arte, né? De arte. De arte, de direito digital. Hoje em dia já estamos vendendo até imóveis, o certificado de imóveis com características aceitas. O governo do Rio Grande do Sul deu um parecer favorável para esse tipo de documentação. Então, tem algumas coisas interessantes nisso, né? Por que é o NFT, gente, aí, para quem não conhece? Eu acho que deveria ser interessante fazer essa pergunta para o pessoal, porque muitos não conhecem, né, o que se trata. É que é o seguinte, alguém sabe o que é um NFT? Eu poderia trazer aqui para a gente? Fala no áudio, gente. Não fiquem tímidos. Não. Eu sou tímido. Então, vou facilitar para todo mundo. O NFT nada mais é do que um token não fungível. Não serviu de nada para todo mundo, né? Basicamente, quando a gente representa algo em ambientes digitais, em blockchain, esse token, ou essa representação, ele pode ser fungível ou não fungível. Economistas sabem o que é fungibilidade, né? É quando um token ou uma representação de algo pode ser trocado por uma mesma unidade e ele vai representar a mesma coisa. E pode ser divisível ou não. Então, R$5 são R$5 em qualquer lugar do Brasil. Não tem um R$5 mais caro em algum lugar, dependendo da situação que você esteja. Mas na teoria é isso, ou seja, dinheiro é fungível. Um barril de petróleo é fungível, né? Eu consigo dividi-lo, entregá-lo. Petróleo é petróleo. Ouro é absolutamente fungível, né? 1 quilo de ouro, 24 quilates, é 1 quilo de ouro, 24 quilates. Se eu transformá-lo em meia barra, vai continuar sendo ouro de 24 quilates, baseado na sua unidade de representação. Então, é o que a gente chama de dinheiro, ou unidade de valor. São coisas fungíveis. Muito bem. Commodities, né? Coisas que representam a mesma coisa. Quando a gente fala do NFT, é porque ele tem características únicas, é um non-fungible token. Então, por isso que hoje ele está muito ligado à arte. Quando você faz lá o macaquinho que o Neymar compra, né, no clube de arte dos macaquinhos legais, e ele compra aquele treco por 6 milhões de reais, whatever, arte ou qualquer outra coisa não se mede desde que o dinheiro não seja o seu. Muito bem.
Então, aquele item é um item único, é o que acontece, né, em games, em cards, em apartamentos, em carros. Então, o NFT nada mais é do que a representação de algo que é único, né? Que não tem como ser dividido, como a sua moradia, né? Você não pode simplesmente falar assim, cara, eu estou precisando de dinheiro, vou vender a cozinha. Eu não cozinho. Deixa eu fazer uma pergunta, Fúvio. Claro, pois não, professor. O Henrique colocou aqui uma questão, e eu vou emendar na questão dele uma questão minha. Claro. Ele colocou assim, o Henrique: acredito que a melhor explicação para um NFT seja como se fosse um registro em cartório. Quando a gente enxerga isso, a gente não está falando mais de um blockchain do que uma NFT. Quando a gente olha a característica de um blockchain, ele não tem também essa característica de me proporcionar um registro de algo e me dar a possibilidade de ligar essa informação com outra informação na frente e atrás? E qual é a diferença disso, então, para um NFT? O NFT é a unidade deste registro. O blockchain encadeia este histórico, mantém este registro indelével e com posse para uma dos endereços pertencentes à rede. E estabelece regras de negócio? E estabelece regras de negócio. Então, vamos lá. Quando eu tenho um NFT, ele representa algo que pode estar no mundo real, como um carro, apartamento, ou pode ser algo intangível. Então, por exemplo, tem gente usando blockchain para colocar as suas músicas, seus direitos autorais, criar os seus bonequinhos digitais, porque eles ficam representados na rede. Então, quem tem a posse daquele registro diz que tem a posse daquele objeto. E aí, onde está esse objeto é uma outra coisa. Tá certo? Como no mundo real. O Henrique até colocou aqui, a blockchain seria o cartório e o NFT o registro. Né? Exatamente. Ele acabou de colocar isso. Perfeitamente. É isso aí. E o Rogério colocou: visa conferir autenticidade. Isso. Então, eu queria aproveitar e colocar na seguinte visão, Fúvio, dentro dessa dinâmica, olhando para o contexto empresarial, de uma forma assim objetiva, né, enxergando a utilidade que as empresas têm feito dessas tecnologias. Como é que você enxerga isso hoje? E a gente fala muito disso em termos de contratos, em termos de contabilidade. Que tipo de impacto que você está enxergando, já vê hoje, né? E se você puder citar algum exemplo para a gente, ou aquilo que você vê que é potencial em termos de transformação? Legal, importante essa pergunta. Aqui tem 3 mundos bem caracterizados, tá bom? O primeiro deles é o mundo de tracking e rastreabilidade, ou seja, as empresas elas têm uma miopia, porque elas param no seu próprio sistema. É natural. Ou eu coloco um intermediário no meio para conciliar as informações que nós temos. Um exemplo é a B3. Eu trabalhei na B3. O que a B3 faz? Ela consolida as informações do mercado para que os reguladores e o próprio mercado possam consumir essas informações. Por quê? Se eu tiver que ficar indo de casa em casa, eu estou lascado, né? Então, calma aí. Eu boto a SEC, a B3 e outros registradores no meio. Então, essa é uma das primeiras coisas que as empresas têm usado, para conciliar dados entre si. Então, em vez de colocar o intermediário, nós vamos para o blockchain, nós combinamos qual é o mínimo que a gente precisa registrar. Então, por exemplo, quando eu emitir a minha nota fiscal, e já aparece lá no blockchain que eu acabei de emitir essa nota, toma nota, toma aqui, já está registrado, e você pegou a nota, já pode automatizar, por exemplo, a chamada para o transportador, que quando pega a carga e lê o QR Code, já fala, peguei a carga. Fúvio, mas nós já fazemos isso. Hoje é um custo bastante alto e com uma complexidade bem grande. Tá certo? Ainda é um custo muito alto? O custo ainda é alto para fazer esse tipo de coisa, mas tem empresas que já usam. Por exemplo, a JBS hoje já faz o seu relatório de sustentabilidade. Exatamente. Isso. De rastreabilidade de carne bovina, a JBS já usa. Por quê? É um ambiente pulverizado, tem muitos produtores, muita gente. Blockchain é bom para resolver problema de muitos.
Quando o problema é seu, não use blockchain. Faça aquilo que deve, com o que você tiver na mão. Vai sair até mais barato do que se você fizer em blockchain. O blockchain demanda uma intensidade sistêmica, custo. Mas resolve uma porção de problema bacana. Por exemplo, professor, tem um case que é bastante legal, que a Maersk, que é uma movimentadora de containers, tinha um problema, né? Porque trading internacional é muito custoso, né? Então, o que ela começou a fazer? Né? Eu perco coisa, não consigo assinar, não consigo adiantar processo na aduana, eu não consigo validar coisa com o cara do seguro, o container cai no mar, sabe essas coisas assim? Doido. Eles fizeram um modelo em blockchain para fazer rastreabilidade global entre operadores de containers. Isso deu tão certo que virou uma empresa, chama-se TradeLens. Vocês podem procurar TradeLens. Aquilo tudo é baseado em blockchain. Por quê? Ficou fácil de descentralizar o processamento, cada um quer uma parte, se integra e coloca o seu modelo. É assim que o blockchain funciona, né? Eu faço a minha parte. A rede sabe a regra, a gente faz o que deve. Sim. Não é assim que o intermediário existe? Então, é nesse modelo que essas coisas estão hoje trabalhando com mais frequência na indústria, tá certo? E tem um modelo financeiro, que aí é uma outra coisa, que aí é a oferta de produtos financeiros, novos produtos financeiros, que aí usam tecnologia blockchain para facilitar algo que antes era quase que proibitivo. Tem um experimento acontecendo na CVM, por exemplo, que já prevê de você criar debêntures, que hoje é uma coisa cara de você fazer no mercado financeiro, tá certo? De forma pulverizada, onde cada um desses CPFs aqui pode ser um provedor de liquidez para esse tipo de iniciativa. Então, tem coisas acontecendo nesses dois mundos, é que o financeiro está muito mais lá na frente, até pela naturalidade do conceito, né? Do próprio Bitcoin, da própria coisa toda. Mas tem muita coisa acontecendo legal. Rastreabilidade de alimento, melhorando a percepção do produtor no campo, lá na ponta. O Carrefour, na Itália, eu conheço esse projeto que eu trabalhei na Ernst & Young, ele faz rastreabilidade de frango orgânico até a ponta. Então, ele faz o blockchain. Tudo por blockchain. Nossa. Para facilitar o entendimento da cadeia e coisas desse gênero. Claro que resolve uma porção de probleminhas sistêmicos. E o último caso aqui, para não me alongar muito, para passar para outro assunto, eu pegar um caso aqui que também é um caso público, da Microsoft. Todo mundo aqui conhece o Xbox, aquela plataforma de games. A Microsoft demorava. Quando o Neymar falava o seguinte, brother, sabe o que acontece aí, peixe? Eu preciso pegar aqui o direito de imagem minha do jogo, que está na plataforma do Xbox. Demorava 45 dias para a Microsoft. Vocês sabem quem é a Microsoft, né? Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, entregar o resultado de uma consolidação global para entregar direito digital, de imagem, para a plataforma, para desenvolvedores e coisas do gênero. Junto com a Ernst & Young, como eu trabalhei lá, eu conheço esse projeto e é público, podem consultar. Eles fizeram uma rede de blockchain para conectar distribuidores, escritórios, a própria Microsoft. Hoje eles fazem tudo em 4 minutos. Por quê? Conforme as coisas vão acontecendo, eu não preciso mais conciliar, reconciliar, bater, verificar. Cada um coloca a sua parte na rede. E hoje eles tiveram 40% de redução sistêmica, de custo sistêmico, por fazer isso daí. Esse é um caso de sucesso muito interessante. Tem outros que acabaram dando errado. Inclusive, assim, não querendo cortar, mas assim, eu vejo que uma das áreas que realmente deu um impulso, né, com o blockchain foi o supply chain mesmo. Então, assim, a área de supply chain, assim, além da financeira, é a que está mais então você está dando o exemplo da JBS realmente, então, e você vê isso em várias, acompanho, aí você vê, eu fiz até uma revisão, né, a ideia era um artigo acadêmico de revisão, e aí, com o intuito de verificar como é que era no contábil financeiro, né, isso. E, na verdade, basicamente supply chain no mundo, eu estou falando no mundo, né, então, eu fiquei impressionada quando você vê a capacidade, o potencial disso, né? É muito forte, exatamente por causa dessa agilidade que você está comentando
que faltou para a Microsoft, então, por exemplo, no Xbox, né? Então, faltou. Então, realmente, isso vai acelerar muito, né? Vai acelerar muito, vai acelerar muito. Esses projetos ainda são muito custosos, porque ainda é uma tecnologia nova, ainda tem uma série de coisas que têm que ser integradas, comercializadas, até porque a gente não joga o nosso RP fora, eu não jogo o meu CRM fora, eu não jogo nada meu fora, o meu está aqui. Inclusive, é como eu provo a você depois, caso a gente faça o caminho inverso, né, de fraudes, coisas do gênero, ou problemas, que fica muito fácil de você entender um histórico íntegro. Então, tem bastante coisa sendo feita, área médica, alimentos, tem muita coisa sendo feita em food safety. Educação, né, gente? A gente não tem diploma na mão, vai. Perde o seu diploma. Sua faculdade entra em colapso, gente. Estou falando uma verdade, né? A gente sabe que já aconteceu. Né? Tem outro, já está mais moderno, mas, por exemplo, tem um projeto lá do Caribe, tem uma entidade, que agora eu não vou lembrar o nome, eu não sei se é SNX, que ela é meio que um congregado, uma associação das universidades caribenhas. Eles querem digitalizar todos os diplomas e certificados, tudo em blockchain, vai entregar para o cara a carteira, prove yourself, que você tá super jóia, e é mais ou menos aí. Então, a indústria está cheia de casos interessantes que a gente pode explorar, mas, sem dúvida nenhuma, o financeiro é o que puxa. Obrigado. Você ia mostrar algum dado? Porque eu vou eu vou continuar mostrar. fazendo pergunta. Você Então, ia vamos mostrar lá. algum? Não, eu só quero mostrar para vocês aqui algumas coisas interessantes que a gente... Por favor. É só para vocês olharem. Não é esse, desculpem. Eu vou fazer um share novamente. Acá. Muito bem. Então, eu quero mostrar algumas coisas. Vocês estão vendo a minha tela? Uns quadradinhos verdes e vermelhos aqui. Muito bem. Então, esse é o mercado hoje. Hoje o mercado está verdinho. Aí, quando quem olha assim, fala assim, vamos ganhar dinheiro. Não, o mercado está verdinho. Porque ele, quando cai demais, de vez em quando ele tem que fazer assim, para respirar, para poder pegar um ar, para poder fazer de novo. Assim, é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Então, hoje, o mercado está verdinho. Quando a gente vê essas moedinhas vermelhas aqui, o USDT e o USDC, que são os dólares digitais, né? o dólar, a stablecoin. Vou falar o que é uma stablecoin aqui. Então, é porque está vendendo muito. Então, a galera está comprando muito, então, por isso está verdinho. Então, as stablecoins ficam vermelhinhas, porque elas estão sendo muito vendidas. Então, o cara tem que ficar agora... Porque a brincadeira deles é ficar dando onde é que está o lastro. Então, quando começa a vender muito, ele tem que jogar para o mercado. Quando começa a comprar muito, ele tem que comprar do mercado. Então, essa é a loucura dessa galera. Por isso que agora os Estados Unidos, o Brasil e uma série de outros lugares estão falando assim, cara, a gente tem que tratar as stablecoins. Porque a stablecoin está mexendo com o meu numerário. E aí, cara, como é que funciona isso, né? Mas hoje, no mercado cripto, eu sei que tem uma galera aqui que está milionária de Bitcoin, sempre tem um doido no meio da galera, mas sabe que a gente só opera com stablecoin. Ninguém fica operando em real ou dólar o tempo todo. Né? Então, é isso que também movimenta muito o mercado. Por isso que o tamanho do quadradinho representa o tamanho da moeda no mercado. O tamanho do mercado, Tá? Por isso você vê elas bem representativas. O Tether, que fica sempre aquele coisa do se vai colapsar ou não, se eles têm ou não. E o USDC, que está aqui. E é isso, o BTC hoje está 30 mil dólares, ele está naquela faixa, eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico. Mas a gente fala que nesse momento a gente está em zona de acumulação. O gráfico fica meio que não vai nem para cima nem para baixo. Ele vai para cima, vai para baixo, vai para... Fica meio que numa fica faixa. Variando também, né? E aí é onde a galera perde muito dinheiro, né? Porque você vai querer fazer uma operação e cai, você não sabe por quê. Então é um mercado até ruim de você fazer. Eu já vou abrir para você aí, Lucas, tem uma pergunta. Então hoje o mercado ele está para cima, ele está um mercadinho bacana, né? Então, só para quem nunca viu aqui um portfólio de moedas, isso aqui é um site chamado CoinMarketCap, existem vários, como se fossem o investing.com, que é mais tradicional, mas vocês conseguem ver. Hoje é um mercado de 1,27 trilhão de dólares, é por isso que ele é tão representativo, ou seja, tem gente colocando dinheiro em tecnologia pura. Aqui, gente, só tem
tecnologia pura. Não tem mais nada. Você não tem absolutamente nenhum lastro, você não tem absolutamente nenhuma certeza, você não tem absolutamente nenhum Estado dando backing para esse tipo de operação. Você tem empresas, e aí depende de onde ela estiver, isso vai dar, mas a gente está apostando em tecnologia. Claro, uma tecnologia que tem se provado bastante interessante. Isso aqui é o preço disso. Lucas, você ia falar alguma coisa, cara? Abre aí, por favor. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bom, Fúvio? Eu queria uma opinião sua, né, sobre esse Vamos lá. mercado. Consultoria. Eu percebi que a tecnologia do blockchain ela é muito disruptiva, né? E eu venho percebendo que ao longo do último ano 2021, o que rege o mercado, né, de criptomoeda é o Bitcoin, que é o maior, né? Sim. E eu percebi muitas notícias que, né, estavam falando que ele ia chegar até os 100 mil dólares, 70 mil, e aí ele ficou no meio do caminho por enquanto. Só que o que eu tenho de visão, né, é que agora que o Bitcoin está caindo, parece que ele está seguindo o mercado tradicional, né, o mercado das ações. E eu vejo que com os Estados Unidos aumentando a taxa de juros, né, que eles têm que controlar a inflação agora, parece que muitos, né, não sei, milionários, bilionários, estão tirando o dinheiro, né, talvez do Bitcoin e se protegendo no dólar. Aí eu queria a sua opinião sobre se ainda vai demorar muito tempo para o Bitcoin, né, ter talvez um seguro, né, como o dólar é hoje em dia, ou se ele não vai servir para isso, né? Vai servir mais como investimento ainda, né? Cara, eu entendi, cara. Lucas, muito bacana, cara. Você está acompanhando direitinho. A primeira coisa legal para a gente falar aqui que o Lucas trouxe é o seguinte. Agora começou a virar um game maior. Então entraram jogadores institucionais nessa história, tá certo? Então nisso você vai ver o que o Lucas falou. Essa coisa começa a acompanhar o mercado de ações tradicionais, porque o dinheiro vai acabar saindo dos mesmos lugares. E mesmo o cara que é um barão do Bitcoin, né? Aqui tem eu não sei se eu deixei aqui aberto, acho que sim, aqui esse é o Glassnode, tá? Aqui eu não consigo ver os endereços com mais de $1 milhão, mas os endereços com mais de 10 mil bitcoins, 10 mil bitcoins hoje, eles estão na faixa de uns 86 endereços só. Se a gente pegar um por pessoa, só 86 pessoas no mundo têm um balanço maior do que 10 mil bitcoins. Esse dinheiro já está centralizado, galera. A gente já tem GPI institucional, gente que comprou há muito tempo e virou um barão do Bitcoin. Então, hoje, esse processo já acompanha o mercado tradicional. Para não perder o fio da meada, Lucas, não sei quando essa coisa vira ou se não vira. O Bitcoin hoje, ele ainda é tratado como uma terceira via. Ele é a terceira via. Porque aqui eu estou dizendo o seguinte, cara, pode ser que algum estado entre em falência, o que não é incomum, tá, gente? É porque a gente vive em um só. Existem outros 180 no mundo e acontecem as coisas mais escabrosas que vocês imaginam, tá? A guerra da Ucrânia é a coisa mais linda que a gente tem na parte ruim dos humanos. É fato. Isso é fato, concordo. É fato. Então, hoje o Bitcoin é uma terceira via. Se ele vale exatamente 30 mil dólares, 60, 70, demanda de mercado é que vai dizer, tá certo? Deixa eu só fazer uma parte aí, claro. Só pegar esse teu gancho, é só olhar, viu, Lucas? Dá uma olhadinha, você falou uma coisa muito legal quando você fala do mercado tradicional. Os bancos tradicionais, eles reativaram suas plataformas de cripto. Isso deve ser algum indicador, porque a XP voltou. A XP não estava, o Itaú tinha abafado, a XP voltou com a plataforma, está voltando com a plataforma dela, o BTG Pactual tá já lançando a sua plataforma de cripto, ou seja, tem aí uma direção que é como o Fulvio está colocando aqui, a questão da demanda, né? É a demanda
e vai definir. Então, esse 1 trilhão aí não é uma coisa para se desconsiderar, né? Afinal de contas. Não, a capilaridade, a capacidade de processamento. Lembrando que hoje a gente não existe o custo de operação do Bitcoin está incluso na taxa. Não tem que montar infraestrutura, não tem que ter equipe de segurança. Verdade. Né? Eu não sou o dono do ativo. O ativo é um ativo público. Olha que interessante, o Bitcoin é público, gente. Isso, não, a concepção é maravilhosa, né? É Se a gente for isso. pensar, é um liberalismo econômico na essência, né? Na super essência. Inclusive dizendo que qualquer um, com uma boa ideia e com um bom modelo, consegue emitir uma moeda. Tanto é que vocês veem uma série de outros quadradinhos aqui. Não todos com a mesma função, porque não tem todos a mesma função, mas muitos representando valor. Eu hoje tenho muito mais Ether do que Bitcoin, porque é uma aposta pessoal que eu tenho em relação à tecnologia, É por causa do alcance. mecanismo, né? Então, só explicando para o pessoal, é o Ether que, na verdade, na realidade, o mecanismo do blockchain utiliza, né, fortemente o Ether, né? Na verdade, Tanto que aqui do lado, você está vendo Ethereum Tokens, está vendo? Essas moedas aqui todas derivam deste ecossistema. Então, ele é um ecossistema produtor de outros. Isso que é muito interessante. Você poderia esclarecer um pouquinho, assim, em linhas gerais, esse processo de criação da moeda? Eu sei que é complexo, mas... Para o pessoal. Porque o pessoal... Para que as pessoas possam compreender, Fulvio, se pudesse colocar assim em linhas gerais, te agradeceria. Tá bom. Todo esse é um processo algorítmico. O que acontece, na verdade, é que você entrega para uma rede independente. Então, o que é uma rede de blockchain? É uma rede onde eu tenho nós, processadores, tá certo? Que são regidos por uma regra. A regra é o seu algoritmo, ou seja, aquilo que você diz que ela vai fazer. Existem algumas capas que permitem que essas máquinas fiquem independentes. Então, é o que a gente chama de consenso entre as máquinas, é o protocolo como elas conversam para provar que elas são elas. E há um código que você coloca ali dentro, dizendo quanto que eu tenho dessa moeda, quanto que pode ser criado, qual é o formato de emissão, de controle dela. O que eu estou fazendo, basicamente, é descrevendo a mesma coisa que o nosso Banco Central e a nossa Casa da Moeda fazem em um modelo analógico, de uma forma bytecode. E que, na hora que eu fecho essa regra, através do smart contract, que a gente chama, ou do contrato inteligente, não há possibilidade daquela regra ser modificada, até que uma nova lei se sobrepõe àquela, como nós funcionamos no nosso modelo. Então, basicamente, o que eu tenho é essa abstração de código. O Bitcoin, como ele é o primeiro, ele é uma rede ao qual ele só trafega Bitcoins ali dentro, ele é uma rede pública, diferente, tá? Mas o Ethereum colocou um conceito que a gente chama do smart contract, que permite que você crie a sua representação de valor. Então, como código, qualquer um de nós pode entrar na rede Ethereum, sabendo programar em Solidity, que é o nome da linguagem, e pode descrever o Fulvius Coin. Ou seja, existe uma categoria que a gente chama de meme coin. Meme coin é aquela moeda que não tem menor valor, porque o Fulvio foi lá, botou uma moeda, falou que ela ia ser assim, e jogou no mercado. Compre você que é besta, entendeu? Pois é, bem assim. Tá bom? Novamente, qualquer ideia maluca pode virar a ideia do futuro. Então, não há nada que diga que o Dogecoin, como o Elon Musk adora Dogecoin. Ele adora Dogecoin. Ele especula com Dogecoin. Eu ainda acho que ele vai se apoderar da Dogecoin. Porque o Elon é meio doido. Mas o que acontece? É uma meme coin. O cara pegou o código do Bitcoin, só fez ele com consenso mais rápido e mais tranquilo, e jogou no mercado e virou um negócio. Vale milésimos de centavo. Mas, novamente, as pessoas especulam sobre a utilidade disso. Isso tudo é um investimento no futuro. Então, professor, como a gente cria é através de código, que quando a gente publica naquele blockchain, aquele contrato, a própria rede começa a trabalhar para gerar, queimar, distribuir, ou seja, você coloca esses verbos, só que você não precisa ter aquela infraestrutura que um banco tem, eu não preciso ter o meu banco de dados, eu não preciso ter o meu controle, eu não preciso ter a segurança, isso tudo está embarcado na rede. O que eu dou são as características que eu quero para que aquela moeda viva. E o que você diz, então,
partir do momento que a gente tem uma rede de mineradores, né, tanto que vão realmente chancelar todas essas transações, né? O que você diz da sustentabilidade? Como é que está isso no Eu, sentido... Deixa eu aproveitar e colocar uma coisa, Sônia, juntando a sua fala com a do Henrique, que colocou aqui, né, no chat. Olhando numa escala global, acredito que todo o valor de todas as moedas são equivalentes ao que as pessoas e o mercado acreditam que elas valem, portanto, com princípios a serem validados, desculpe, e as pessoas Corretíssimo. acreditando cada vez mais naquilo, começa a valer cada vez mais, né? Então, essa questão de Corretíssimo. credibilidade que ele está colocando aqui também está ligado a essa questão que a Sônia estava se referindo, né? Perfeito, perfeito. Então, diria assim, acho que isso está amarrado, né? São coisas que, à medida que você acredita, né, que você confia nesse sistema, e aí colocando uma questão do que o Lucas tinha te perguntado antes, né? E depois da sua resposta, eu enxergo assim, que o mercado, o investidor, ele busca ativos, não é verdade? E de repente, surgem novos ativos. Quando a gente olha, né, no século XVI, né, as pessoas investindo, né, nas aventuras transmarítimas, transoceânicas, né, buscando investimento, que, cara, tenho dinheiro, eu vou colocar, mas é arriscado. Não, mas Risco se traz der lucro. certo, eu vou ganhar bastante, né? Então, quer dizer, o que era aquilo? Um ativo. Eu estou botando dinheiro num navio que vai buscar coisa na Índia e vai trazer para cá. É um risco, mas estava aberto, abriram para fazer isso, né? Altíssimo. Ele lembra, hein, professor, que nessa época as pessoas falam assim, imagina se eu vou botar dinheiro numa caravela dessa, vai que o monstro do mar, a serpente do mar, ela aparece. Ah, rapaz, passou ali daquela pedra, tem a serpente do mar. Ela pode cair também, porque o mar era plano, né? Ela ia não cair cai o barco. Bem colocado. Gente, é igual agora. Eu acredito nisso aí ou não? Não sei, gente. Tem que começar a ler código. Isso é até uma observação, né? Advogados, contabilistas, economistas vão começar a ler código. Porque os nossos contratos estarão aqui dentro. Só um comentário. Então, perfeito. Nós temos 5 minutos. Então, a questão da sustentabilidade, que eu acho essa coisa da tecnologia verde, né, que realmente o blockchain aí impacta, né? No caso, você está utilizando muitos computadores, são muitos mineradores que estão fazendo a transação. Isso é uma coisa... Mas tem aqui talvez um misunderstanding. Você acha? E acho. Esses dois maiores, e é por isso que a gente fala disso ainda, usam o protocolo de consenso que gasta energia para fazer a sua prova de trabalho, que é o Proof of Work, que nós chamamos. Ok? O Bitcoin muito provavelmente vai continuar por enquanto com isso, mas todas as outras moedas têm migrado para modelos de consenso que gastam menos. Aí eu vou pegar um outro ponto aqui, que aí todo mundo vai começar a entender as coisas. Hoje em dia, por exemplo, um lugar muito bacana para você colocar um farm de mineração é o Texas. Sabe o que ele pede para você fazer? Que seja energia limpa. Aí ele te fornece. Aí não é ruim. Então, o que está acontecendo é que, com o investimento institucional entrando, o cara que é um minerador, a mineração é um negócio... Gente, mineração não é um negócio da casa do Zezinho mais. Há muitos anos. É um negócio muito profissional. Family Office no Brasil compra mineração nos Estados Unidos, que é validado. A gente só não faz mineração no Brasil porque a nossa energia é muito cara. E aí, Sônia, vê um contraponto. Os mineradores estão transferindo a sua capacidade de energia para energias limpas e entrando em mercado ESG, e você vai ver fundo de cripto, que só usa cripto minerada com... Fato, fundo de cripto, é isso. Você vê, é realmente o nosso futuro curto prazo, né? O Lucas tem...
Olha, gente, deixa eu só aproveitar, eu vou pedir desculpas a todos. Lucas, aí eu fico com você, cara, até a hora que você quiser, eu não tenho problema. Eu só queria falar uma coisinha para a gente não deixar de terminar, que é sobre o real digital. Isso, Tá então, eu bom? ia falar isso. Nós temos 5 minutos, Ótimo. ele tem que falar do Real Digital, porque o mercado Bitcoin é um dos 9 projetos. Então, por favor. Então, você vai ter que É, falar. não, e eu queria falar mesmo, é bem legal isso aqui, que é o seguinte: o Banco Central, os únicos dois lugares do mundo que tem um sistema de pagamento bacanudo, igual o Pix, é a gente e a Índia, tá? O resto do mundo é um negócio assim, eles estão muito atrás dessa galera. Nós, olha que doido, né? Então, agora, e aí já está no Bacen, e aí é para vocês entenderem o alcance disso. Talvez 160 bancos centrais do mundo estejam olhando para mecanismos de digitalizar, de fato, suas moedas emitidas pelo Estado. Então, em vez de gerar notinhas, como você conhece, eles vão gerar tokens digitalizados que vão valer aquilo que o dinheiro fiat, como nós chamamos, vale para o Estado, para o mecanismo internacional, para trocas entre países, não importa. Então, o Banco Central já começou um laboratório, o mercado Bitcoin está participando, o Itaú, R3, tem uma galera da pesada, Microsoft, só tem os doidos da pesada lá. Então, a gente está fazendo agora o laboratório para dizer como é que nós entendemos alguns mecanismos que usem blockchain, que não usem blockchain, para poder representar o CBDC, que a gente chama de Central Bank Digital Currency. Então, o euro vai se digitalizar, o Yuan digital está super avançado, porque qual é a ideia? Menos fricção, digitalização, o Yuan fica melhor do que o dólar para poder transacionar. Olha aí uma pegada, né? Se eu tenho menos fricção de troca, de moeda, de uso, de posse, cara, essa minha moeda é super legal e é lastreada por um Estado gigantesco. Confie você ou não nele, aí esse é um outro problema. Então, o Brasil, agora para 2022, 2023, está fazendo os experimentos, está entendendo esses mecanismos cross-border, empréstimo, produtos financeiros, delivery versus payment, né? Entrega contra pagamento, pagamento contra pagamento, PVP e outras coisas. Então, é para vocês entenderem que o nosso Estado está se movimentando em prol da indústria. E aí, Sônia, professor Pascoal, como não tem mais tempo mesmo, depois, se quiser marcar mais um para a gente falar só de NFT, Ah, a gente marca. olha, vamos marcar, porque Tá? tem que, Excelente. tem que É, falar do Real Digital, tem que falar, realmente. Tá? E aí vem muita coisa, vai vir DeFi, vai vir as finanças descentralizadas, que ainda são um ativo de altíssimo risco, mas que o governo brasileiro está entendendo, né? Que instituições podem se juntar em contratos inteligentes para oferecer produtos e serviços para uma população que talvez não tivesse acesso a algum tipo de risco que é compartilhado. Então, tem muita coisa bacana baseada na tecnologia, tem muita mudança, e melhor, aproveitando que isso é uma faculdade incrível, que é o seguinte: precisamos de profissionais que entendam deste negócio. verdade. Juristas, contabilistas, economistas, tecnólogos, legisladores, porque o mundo já é digital. A gente só precisa agora quebrar essas fronteiras e criar novos modelos que beneficiem mais gente, mais inclusão, mais respeito, individualidade, posse, proteção. Então, a gente pode pensar em uma porção de coisa bacana, e esse é um convite, e obrigado pelo papo, gente, porque isso aqui, se não Imagina, ficar aqui, é um café, eu Maria. quero pedir uma gentileza. Então, em função do nosso compromisso com o horário, e nós temos, inclusive, participantes que têm atividades a partir das 19, né, inclusive aulas na própria FIPECAF. Então, a gente pede a gentileza de considerar esse evento como encerrado nesse horário, mas também peço a gentileza, no caso do Fúvio, se ele tiver a possibilidade de responder a pergunta do Lucas, né, se fica à vontade, né, de fazê-lo ou encaminhar um e-mail. Se você tiver a possibilidade de deixar seu e-mail, Fúvio, colocar para a gente aqui no chat, né, aí as pessoas que tiverem Eu perguntas coloco, eu só não estou conseguindo ver
Como é que eu paro a O chat apresentação? você não consegue, não está disponível o chat? Senão eu coloco para você aqui. Eu vou parar a... É Fúvio, peraí, Fúvio, é Fúvio.Xavier, né? Ou Xavier Fúvio, eu não lembro agora. Fulvio.xavier@mercadobitcoin.com.br. Pode colocar isso aí. A galera pode entrar em contato comigo por esse. E eu quero agradecer muito, Fulvio, a sua disponibilidade em estar conosco nesse evento. E também quero agradecer a todos os participantes, né, por terem disposto a participar conosco, dedicar o seu tempo, né? E agradeço, realmente, no mês que vem nós vamos ter outros eventos, né? Estejam atentos aí na mídia que nós vamos comunicar para vocês. Professora, muito obrigado pela aproximação junto ao Fúvio. Fúvio, estamos à disposição de você no nosso programa de mestrado, na FPCAF, conte conosco, tá bom? Um grande abraço a todos, uma excelente noite. A professora Sônia vai falar. Deixa eu só comentar. Pessoal, se inscrevam no mestrado, quem tem essa possibilidade, que eu dou uma aula de blockchain, realmente a parte básica. Então, para vocês, na próxima palestra com o Fúvio, a gente ter continuar discutindo esse assunto. Porque realmente 1 hora é pouco tempo, efetivamente. É verdade. Mas é isso. Muito obrigado, então, a todos. Agradeço e nos voltamos a falar em breve. Felicidades a todos. Até o próximo evento.